Olá, pessoal! Nós daremos continuidade ao nosso curso sobre orçamento público e agora iremos tratar sobre orçamento público, aspectos históricos e conceituais. Na aula anterior, nós afirmamos que a necessidade de arrecadar, ela sempre existiu na história da humanidade. O que mudou através da história do homem foi a forma como essa arrecadação ocorreu. Nós deixamos bastante claro que, principalmente no passado, Antiguidade, Idade Média e Moderna, nós tivemos uma característica bastante comum. Qual era? Uso e abuso do poder. E eu gostaria de tratar com vocês agora algumas justificativas que levaram a essa concepção dessa relação entre Estado e a sociedade no que diz respeito à cobrança dos tributos. Alguns fatores vão influenciar essa mudança, a forma como era no passado e a forma como passou a ser essa relação de cobrança. E eu vou apresentar para vocês 5 aspectos importantes. Vamos nos reportar ao passado e vamos imaginar o seguinte cenário: o desenvolvimento intelectual da sociedade bastante pequeno. Eu vou ter uma sociedade analfabeta, eu vou ter uma sociedade ignorante, onde poucas pessoas sabem essencialmente ler. Eu tenho uma sociedade também onde a consciência política da sociedade era pequena. O nível de criticidade era baixo. Uma coisa é o desenvolvimento intelectual, a leitura da letra. Outra coisa era a consciência política da sociedade, a leitura do mundo. Além desses 2 aspectos, eu tenho o desenvolvimento econômico da sociedade, bastante pequeno também, onde eu tenho grande parte das pessoas dependendo da figura do Estado ou dependendo do seu governante. Para piorar todo esse quadro, o perfil do governante é daquele que tende a abusar do poder, que quer oprimir a sociedade para que os seus intentos como governante eles se concretizem. Coisa bastante comum durante o imperialismo e o absolutismo. Além de todas essas coisas que falamos, nós temos, por exemplo, aí a ausência das instituições democráticas, das leis elaboradas por um parlamento. Nós tínhamos leis elaboradas por governantes. Nós temos também a ausência dos poderes, onde nós tínhamos até então o poder concentrado na figura de uma única pessoa, o monarca absolutista. Então, colocando todos esses 5 elementos juntos, desenvolvimento intelectual da sociedade pequeno, consciência política da sociedade praticamente zero, desenvolvimento econômico da sociedade também pequeno, sociedade dependente, o perfil de um governante que procura a todo custo usar do seu poder e abusar dele, e a falta das instituições democráticas, das leis, dos poderes, da própria administração pública. Então eu vou perceber que a sociedade lá no passado, Idade Média, moderna, era uma sociedade totalmente dependente do governante, facilmente manipulável, onde o governante ele conseguiria fazer o que ele quisesse. Até o final da Idade Moderna, o ano de 1789, e como nós falamos na aula passada, ano em que ocorreu a Revolução Francesa, a gente vai perceber uma característica bastante peculiar.
A sociedade vivia sob uma excessiva exploração dos governantes. E essa exploração estava baseada em quê? Na cobrança de impostos. Mas por que esses governantes tinham essa tendência a cobrar pesadas cargas tributárias? A gente destacou aí 3 situações: bancar os gastos do rei, da nobreza e do clero, ou seja, todos os reis, os governantes, juntamente com a nobreza e o clero, a questão da própria igreja, eram sustentados pelo povo, e especificamente pelos tributos. Então eu tenho uma pesada carga tributária para bancar esse tipo de gasto. E pior do que isso, eu tenho um governo ou um governante que é descontrolado, que se ostenta. E aí eu vou ter o seguinte: se a única forma de bancar esses gastos eram por meio dos impostos, era por meio dos tributos, se eu tinha excessivos gastos, eu vou ter como consequência excessivos impostos. O governante, ele considerava como patrimônio próprio o tesouro público. O monarca impunha os impostos que desejava e gastava segundo o seu desejo. Não era a sociedade que estabelecia quais tributos e em que montante deveria se pagar esses tributos. Quem estabelecia isso era o governante, era o monarca. E justamente para quê? Para bancar os seus gastos, para bancar o seu descontrole e a sua ostentação. O povo não participava de nada. E, em tese, a vontade do soberano significava a vontade do povo. Como exemplo de um monarca e de um governante que agiu dessa forma, nós temos aí a figura do rei Luís XIV. Como está escrito, uma das personalidades dessa realidade pautada na excessiva cobrança de impostos, nós temos aí o rei Luís XIV da França, no século XVII. A célebre frase «L'état c'est moi», ou «O Estado sou eu», atribuída a ele, representava bem a forma como o Estado era concebido e qual a relação dos monarcas com a sociedade. Esbanjamento ostentatório, descontrole dos gastos e edificações suntuosas, a exemplo o Palácio de Versalhes, seria uma das marcas desse momento histórico. Toda a situação levou a França a uma preocupante crise fiscal, econômica e social, principalmente em função do aumento de suas dívidas. O pior de tudo é que havia intelectuais que defendiam essa forma de Estado, como o Nicolau Maquiavel, Jean Bodin e o Thomas Hobbes. Essa situação ela vai gerar insatisfação de vários segmentos da sociedade. Imaginem vocês, pagamos tributos, e esses tributos ele não nos retorna em benefício. Eu vou ter, então, altas cargas tributárias para sustentar unicamente o governante, o rei, o monarca e a nobreza. O que isso vai gerar, então? Essa insatisfação ela vai estar alicerçada em 2 coisas. A intolerância desse governante, porque na hora de cobrar, ele cobrava de todas as piores formas possíveis. Se você não pagasse, as suas coisas eram tomadas, os seus bens eram tomados, aquilo que você produzia também. E a incapacidade do Estado de dar retorno à sociedade dos tributos que ele arrecadava em serviços, em educação, em saúde, em melhoria das condições de vida. Então, eu vou ter uma sociedade insatisfeita, pautada na intolerância de um governante e na incapacidade desse governante, que se considerava Estado, em dar retorno à sociedade em benefícios
em função dos tributos que ele pagava. A mudança dessa realidade dependeria, então, da criação de mecanismos de controle. Se eu tenho um governante que não tem o controle correto das ações do Estado, eu preciso intervir. E essa intervenção, ela vai estar pautada em quê? Na definição antecipada das ações do governante quanto ao que arrecadar e quanto ao que gastar. Se até então, quem arrecadava e como arrecadava cabia especificamente a figura do governante, a partir de agora, quem vai estabelecer somos nós, a população. E se a forma como era gasto, quem estabelecia isso era o governante, a partir de agora, quem tem que fazer isso somos nós, a população. Então, somente fazendo essas mudanças é que a gente poderia ter uma realidade diferente. Alguns momentos históricos, então, na sociedade, eles vão surgir como uma forma de impor esse basta a toda aquela insatisfação da sociedade. Nós vamos destacar historicamente 4 situações. O ano de 1215, com a assinatura da Carta Magna pelo rei João I. O ano de 1688, com a Revolução Inglesa. O ano de 1776, com a Revolução Americana. E o principal deles, o ano de 1789, com a Revolução Francesa, a queda de Luís XVI, onde a Revolução Francesa é considerada a mais sangrenta e expressiva. Tão expressiva que no Brasil influenciou a Inconfidência Mineira, uma revolta contra a instituição do Quinto do Ouro e a derrama. Então vejam vocês, nós temos aí, historicamente, 4 situações, o ano de 1215, 1688, 1776 e 1789. O resultado de todas essas revoluções vai repercutir em quê? Com a ascensão da burguesia. Em relação à Revolução Francesa de 1789, ela vai selar as iniciativas de controle das ações do Estado. Essa figura que vocês estão vendo aí, representada através dessa pintura, ali ao fundo a Bastilha, que era um lugar onde era colocado em prisão todas aquelas pessoas que se opunham ao governante francês. Sobre a Revolução Francesa, o que precisamos destacar? Ela teve por objetivo acabar com as injustiças praticadas pelos monarcas absolutistas e destituir a nobreza do poder que tanto dificultava o crescimento econômico burguês e a dinâmica capitalista. Entre os ideais burgueses, nós podemos destacar 7 coisas. A primeira delas, a crítica ao absolutismo. A segunda, e a mais importante para a gente, a crítica às pesadas cargas tributárias, aos privilégios da nobreza e do clero, a influência da igreja, principalmente por considerar o lucro como pecado, a defesa da liberdade política e econômica, aquela conhecida frase laissez-faire, laissez-passer, a igualdade de todos perante a lei, destacando aí a igualdade formal, não a igualdade social, a defesa da propriedade privada. Então, a Revolução Francesa, ela vai ter especificamente 7 preocupações. E vale lembrar que, como produto da Revolução Francesa, teremos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Com a Revolução, teremos início aí a República. Agora, por que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é importante para a gente neste contexto de estudo sobre o orçamento público? Ela se apresenta como um dos primeiros documentos da história
que institucionalizou o direito do cidadão de controlar e fiscalizar a arrecadação dos tributos e dos gastos públicos. 2 artigos são importantes, o artigo 14 e o artigo 15. No artigo 14 temos: todo cidadão tem o direito de verificar, por si mesmo ou por seus representantes, a necessidade da contribuição pública, de consenti-la livremente, de observar o seu emprego e de lhe fixar a repartição, a coleta, a cobrança e a duração. Então a gente percebe que o artigo 14 ele vai falar sobre tributos, cabendo ao cidadão, cabendo à sociedade, à sua instituição. No artigo 15 nós temos: a sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração. O artigo 5º, então, vai falar sobre prestação de contas. Mais uma vez, a sociedade e o cidadão tendo o direito de poder fiscalizar o uso dos recursos arrecadados. Dentre todos os fatos históricos relacionados ao orçamento, um será considerado o marco histórico. E este fato vai ocorrer lá no ano de 1215, na Inglaterra. Então, o ano de 1215, embora não seja o mais importante dos eventos históricos relacionados ao orçamento, ele é tido como o marco histórico, como o primeiro momento onde o controle das ações do governante em relação à arrecadação dos tributos, ele passará a existir. O que precisamos saber em relação ao ano de 1215 na Inglaterra? Em 10 de junho de 1215, os barões ingleses, revoltados com os fracassos do rei João I, conhecido como Rei João Sem Terra, ou como se diz em inglês, John Lackland, tomaram Londres e forçaram o rei a assinar a Magna Carta. Essa carta registrou um acordo celebrado entre o rei e os barões. A própria figura, a própria pintura, dá para a gente ter uma ideia aí. A figura do rei ali sentado ao centro e os barões ingleses ao seu redor, impondo a esse rei a assinatura da carta. Essa carta foi um símbolo da primeira luta contra o absolutismo e da luta a favor das liberdades individuais e da obediência às leis, inclusive do Estado. O rei João Sem Terra conseguiu anular a Carta Magna com a ajuda do Papa. Ela durou apenas 10 semanas, o equivalente aí a 2 meses. Agora, a sua importância histórica ela é inquestionável, pois foi a primeira limitação legal ao poder dos reis. Mas quem foi essa figura do rei João Sem Terra? A Inglaterra era governada pelo rei Ricardo Coração de Leão. Ele deixou a Inglaterra sendo governada por seu irmão João I para comandar seu exército ou seus exércitos lá nas cruzadas. Enquanto Ricardo viajava em guerra, o rei João aproveitou para formar seu próprio exército. Mas olha que detalhe interessante, cobrando 2 vezes mais tributos. Uma parte para sustentar as cruzadas lá com seu irmão e outra para sustentar seu próprio exército, pois não pretendia devolver o trono ao seu irmão Ricardo. Nessa época que surgiu a lenda de Robin Hood, um herói que roubava dos ricos para dar aos pobres. Uma questão interessante em relação ao rei João é que ele morreu aí de desinteria. O que a Magna Carta trouxe de interessante? Aquela carta que o rei João foi obrigado a assinar. Entre os 63 artigos impostos ao rei João, havia um que dizia: nenhum tributo ou subsídio será instituído no reino
a menos que seja aprovado pelo Conselho do Reino. Até então, os tributos eram cobrados conforme os desejos do rei. Era o rei que estabelecia quais tributos deveriam ser cobrados e como esses tributos deveriam ser cobrados. A partir da Magna Carta, lá em 1215, a regra muda. E a partir de agora, esses tributos ou qualquer outro subsídio que fosse instituído no reino tinha que passar pelo Conselho do Reino, uma espécie de parlamento. Veja que a grande preocupação, embora ela seja importante, mas a preocupação da Magna Carta, e especificamente desse artigo, era com os tributos. Ou seja, não havia uma preocupação com a forma como esses tributos seriam gastos. Uma coisa era eu ser cobrado tributo e eu, ou nós, sociedade, estabelecermos como esses tributos deveriam ser cobrados. Outra coisa completamente diferente é esse governante, com os tributos, o que ele deveria fazer. E essa não foi a preocupação da Magna Carta. Alguns críticos chamam a Magna Carta, e especificamente esse artigo, de uma formulação elitista. Por quê? Pois explicitava uma obrigação do monarca para com a nobreza, e especificamente em relação aos tributos. O restante da sociedade, o povo, só irá entrar na pauta de discussão a partir do final do século XIX, após as graves consequências trazidas pela Revolução Industrial, muito caracterizada aí pelo acúmulo de capital e pelo desemprego. A necessidade de uma nova concepção de Estado, o que passou a ser conhecido como Estado liberal, ou de Estado liberal para o Estado social. O primeiro orçamento público formalmente redigido, ele data de 1822, lá na Grã-Bretanha. A partir desse ano, o Executivo passou a ter que prestar contas ao Legislativo. Falamos aqui da Inglaterra, contamos algumas coisas em relação à França, mas vai surgir a seguinte pergunta: e no Brasil? Como é que as coisas vão rolar? No Brasil, a luta pelo controle orçamentário, ele vai ter início com o Pacto Colonial. Não esqueçam disso. Com o Pacto Colonial, que exigia uma relação de exclusividade entre metrópole e suas colônias. Isso fez surgir grupos contestadores da dominação portuguesa, influenciando aí mais tarde a independência do Brasil no século XIX. Com a vinda de Dom João VI, lá em 1808, foi criado o Erário Régio, um órgão que tinha como objetivo o controle das contas públicas. O primeiro orçamento no Brasil data de 15 de dezembro de 1830. Agora, se tivéssemos que conceituar o orçamento público, que conceito poderíamos formular? Acompanhem comigo. É um documento que expressa o planejamento governamental no que se refere a duas coisas: previsão da receita e fixação da despesa. E isso é muito importante. Todo o orçamento, e especificamente o orçamento público, ele está pautado em dois elementos: receita e despesa. Basta você lembrar do seu orçamento particular, onde eu vou ter os meus gastos e vou relacionar esses gastos com o meu salário. Salário sendo receita e os gastos sendo as minhas despesas. O que eu preciso considerar no conceito de orçamento público é que essas receitas elas são previstas, enquanto que as despesas elas são fixadas. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Imaginemos que temos de um lado as receitas e do outro lado
as despesas. Na aula a seguir, nós trataremos sobre princípios orçamentários. E nós vamos destacar lá um princípio conhecido como princípio do equilíbrio. E o que diz esse princípio do equilíbrio? Que o total das receitas deve ser igual ao total das despesas. A título de exemplo, imaginemos o seguinte: nós temos de um lado as receitas aí R$ 1 milhão, e do outro lado as despesas também com R$ 1 milhão. Eu faço então a seguinte colocação para vocês: posso eu arrecadar menos que R$ 1 milhão? Sim, perfeitamente possível. Posso eu arrecadar igual a R$ 1 milhão? Com toda certeza. Posso eu arrecadar além de R$ 1 milhão? Claro, e muito bem-vindo. Vamos então agora para o outro lado, para as despesas. Posso eu gastar menos que R$ 1 milhão? Sim, isso é perfeitamente possível. Posso eu gastar R$ 1 milhão, aquilo que foi estabelecido no meu orçamento? Sim, sem nenhum problema. Com toda certeza vai surgir a pergunta para vocês: posso eu gastar além de R$ 1 milhão? Aí é óbvio que não. Por isso que a gente precisa entender: receita é prevista, porque eu posso arrecadar menos, igual ou acima daquilo que foi estabelecido. Quanto às despesas, eu posso gastar menos, eu posso gastar igual, mas eu jamais poderei gastar além daquilo que estiver estabelecido no meu orçamento. Mas agora eu vou colocar para vocês uma situação bastante diferente. Imaginemos que vamos construir uma escola. E a escola, o gasto com a construção da escola, estará no meu orçamento como uma despesa, onde definimos o valor de R$ 1 milhão. O que acontece é o seguinte: durante a execução da escola, nós começamos a perceber que aquele 1 milhão não seria mais suficiente e que eu precisaria gastar 1 milhão e 500. Posso eu gastar esses 500 mil a mais daquilo que foi estabelecido no orçamento? É óbvio que não. Se foi estabelecido no meu orçamento um gasto de R$ 1 milhão, eu posso gastar menos, eu posso gastar aquele 1 milhão, mas jamais poderei gastar acima daquele 1 milhão. Com toda certeza você deve estar se perguntando: mas professor, eu comecei a construir a escola, já gastei 700, 800, 900, gastei 1 milhão e a escola não foi concluída. Eu vou então parar a escola simplesmente pelo fato que só posso gastar até 1 milhão? Aí eu vou dizer para você o seguinte: sem autorização, infelizmente, você não pode continuar a construção da escola. E então, o que fazer diante dessa situação? Quando eu precisar gastar além daquilo que ficou fixado no meu orçamento. Esse assunto nós só vamos ver lá adiante, quando formos estudar créditos adicionais. Mas para todos os efeitos, eu quero deixar claro para vocês isso. Receita prevista. Posso arrecadar menos, igual ou além daquilo que ficou estabelecido no meu orçamento. Despesas devem ser fixadas. Eu posso gastar menos, igual e nunca além daquilo que ficou estabelecido ou fixado no meu orçamento. Receita prevista, despesa
fixada. Para concluir a nossa aula, vamos falar apenas agora sobre alguns marcos legais que envolvem o orçamento no Brasil. O primeiro deles, a Lei 4.320 de 1964. O segundo, Constituição Federal de 1988. Terceiro, Lei de Responsabilidade Fiscal. Quarto, Lei da Transparência. Quinto, Lei de Acesso à Informação.